Bem, quando a editora Saída de Emergência, com quem eu já tinha feito o Vinho na Ponta da Língua, me desafiou a fazer um livro de comida e vinho, eu não queria que fosse uma coisa igual a todas as outras. Não é que as outras não tivessem bem feitas, logicamente, mas eu queria um bocadinho fugir à regra da fotografia do chefe, receita ou vinho, neste caso, não é? E então fui para casa pensar e decidi fazer um conceito completamente louco. Louco no sentido de criativo e original, porque é um trabalho muito sério que envolveu muitos chefes de cozinha, dos melhores chefes de cozinha que nós temos, dos melhores produtores que nós temos. Pensei sempre em colocar produtores clássicos portugueses que contassem a nossa história, mas também projetos modernos que contem a história mais recente. Mas depois quis fazer alguma coisa criativa pelo meio, como te disse, e pensei na fotonovela à moda antiga, em que as sessões que foram feitas com os chefes de prova de vinhos com a comida foram realmente muito descontraídas, apesar de estarmos ali muito atentos às harmonizações da comida e do vinho, mas tínhamos que também desanuviar e brincar um pouco e, portanto, isso transmite um bocadinho a descontração que se viveu esses momentos, não é? Nesses momentos. Claro, com muita brincadeira pelo meio, eu diverti-me imenso a fazer aqueles balõezinhos fantásticos, porque é preciso sentido de humor. Eu sou uma mulher com sentido de humor, acho que sem humor a vida é uma chatice e, portanto, achei que esta loucura valeu a pena. Esta fotografia foi tirada em estúdio, é a capa do livro, e digo-te já que é muito, muito difícil acertar com o vinho dentro do copo. Parece fácil, mas não é. Não é. Portanto, foi um serviço de pontaria. Tinha um balde por baixo, caso eu falhasse, mas a verdade é que depois de alguns treinos consegui acertar. Portanto, correu bem a coisa e ficou, acho, uma capa muito engraçada e muito feliz. Está muito bonita. Foi uma surpresa, os chefes não sabiam que eu ia fazer uma fotonovela. O que eles sabiam é que íamos filmar, neste caso fotografar a sessão de culinária e que íamos fazer uma espécie de making of. E, portanto, eu nunca destapei a surpresa, foi um segredo guardado até ao fim e, claro, aquele impacto, não é? A surpresa de vê-los e eles verem-se numa fotonovela foi muito engraçada, não é? Porque eles não estavam à espera, nem os produtores estavam à espera. As únicas pessoas que sabiam da fotonovela era eu, o Jorge Simão, que é o fotógrafo, e o Frederico Falcão e o Eduardo Calvão, que são as pessoas que fizeram o prefácio, portanto, ambos também fazem parte deste livro, e que fizemos uma fotonovela do sorteio, portanto, quando tivemos que tirar da panela o nome dos chefes e do copo o nome das regiões. E aí fizemos realmente uma fotonovela, eles cientes que eu a ia fazer. E portanto, eles guardaram muito bem o segredo, foi aqui uma equipa muito coesa e o segredo não foi destapado até ao fim. E aqui está a primeira fotonovela, que na verdade foi o sorteio que definiu as regiões para os chefes. Temos aqui o Eduardo Calvão e o Frederico Falcão, com o copo e a panela. Isto foi na Garrafeira Estado de Alma, que é uma das melhores garrafeiras de Lisboa, e realmente tivemos também os testemunhos do Carlos Jorge e do João Chambel, que são as canções portugueses que toda a gente também conhece, quem gosta de vinho conhece, e portanto foi muito divertido, como podem ver. Não os deixei ir almoçar, quase que tinha a andar ali com o chicote para eles se portarem bem, e pronto, e foi o que aconteceu e tudo correu bem e conseguimos fazer o sorteio e os chefes, os culpados são o Eduardo Calvão e o Frederico Falcão. Não fui eu que os escolhi, foram eles que tiraram da panela e do copo. O vinho e a gastronomia são mundos que se interligam entre si naturalmente, não é? Talvez essa área das harmonizações
não tenha sido explorada como deveria inicialmente. Eu penso que agora isso já está ultrapassado. Acho que o mundo da comida e do vinho estão cada vez mais em evidência. Eu posso dizer que muitos produtores escolhem bons restaurantes de bons chefes para apresentar muitas vezes novidades, novas colheitas, vinhos especiais e muitas vezes fazem almoços nos restaurantes destes chefes. E, portanto, por isso é que eu também achei que eles estavam preparados, os chefes, para receber este desafio. Existe muita informação hoje em dia a nível de vinhos. O vinho é uma coisa que quase toda a gente gosta, então os chefes logicamente têm obrigatoriamente que gostar, porque são excelentes harmonizações, é um produto muito português, o vinho, e portanto só podia conjugar-se bem com a comida dos chefes. Portanto, eu penso que a pouco e pouco a comida e o vinho vão casando cada vez mais, como o Vítor Sobral disse no filme que vimos, e realmente cada vez esse casamento vai ser mais duradouro. Cá temos, o primeiro chefe foi o João Rodrigues. Realmente é um chefe que eu gosto muito, conheço também ainda há muitos anos. Temos aqui, começamos sempre com o perfil do chefe, com um bocadinho da história dos chefes. Tenho aqui o vinho e as harmonizações, ou seja, a relação que o chefe tem com o vinho. Portanto, aqui é a história da vida dele, gastronómica, não é? Da comida, como é que ele começou a sua vida, a sua profissão e o resumo por onde passou. E depois temos aqui uma parte que é só focada no vinho, como é que ele vê o vinho, quais são as suas preferências, as histórias engraçadas que lhe aconteceram com o vinho. Depois é assim, eu escolhi mais ou menos para cada prato, eles tiveram que fazer 4 pratos, uma entrada, um primeiro prato principal, um segundo prato principal e uma sobremesa, e estes pratos foram selecionados para acompanhar um dos 5 vinhos que eu tinha escolhido para cada prato. Em relação aos chefes, o que eu te posso dizer é que há muitos que eu conheço há muitos anos. Eu tive a sorte de assistir à revolução vínica e gastronómica em Portugal. E dessa revolução gastronómica fizeram parte, por exemplo, o Vítor Sobral, o Miguel Castro Silva, que estão neste livro e obrigatoriamente teriam que estar. Por exemplo, a Justa Nobre, que também é uma pessoa que é muito especial e que também evoluiu muito a sua cozinha, e depois temos gente mais nova que foi aparecendo, tipo o João Rodrigues, o José Avilés, agora até mais recente o Alexandre Silva. A ação com o Alexandre Silva também foi engraçada. Ele está aqui nesta fotografia, são umas mãos que ele tem no restaurante. Ele realmente é um faz-tudo, faz imensa coisa ao mesmo tempo, mas de qualquer das formas, esta é apenas uma das fotografias que nós tiramos. Outra foi, ele sofreu o facto de eu e o Simão termos colocado dentro da despensa. Ele foi para dentro da despensa que tinha uma luz vermelha, achávamos que aquilo dava um efeito giro, depois acabou por ficar esta, mas a fotografia também, a outra está gira, e está ele no meio de todos os produtos enlatados e vidros e coisas de mercearia que havia na despensa, e que ele, coitado, ficou lá muito quietinho, cheio de produtos por todo lado à volta dele. Foi uma sessão muito gira esta também. Com quase todos eu tenho uma relação próxima, porque já os conheço há muitos anos, desenvolvi relações profissionais de amizade, porque acabamos por descobrir muita personalidade uns dos outros, não é? Com as entrevistas que lhes fazemos, com a convivência que temos ao longo destes anos todos, e portanto foi muito giro, quer dizer, eu já fui para este desafio ciente de como é que a coisa ia correr, não é? Não havia assim ninguém que eu dissesse, eu não sei como é que aquela pessoa é, ou, não é? Portanto, foi muito engraçado trabalhar com eles novamente, porque eu no Expresso
tinha uma rúbrica chamada Mordomias, trabalhei com todos eles, quase todos eles, talvez com o Alexandre Silva, que é mais recente, não tenha trabalhado, ou talvez com o Diogo, não sei, já não me recordo, no tempo do Expresso, atualmente sim, logicamente, mas realmente foi um trabalho muito giro com todos eles são diferentes, têm personalidades diferentes, e explorámos também um bocadinho essas mesmas personalidades, não é? Na fotonovela. Esta foi talvez a foto mais divertida, porque o Diogo foi dos últimos chefes de cozinha a ser fotografado, e nós achámos que, quer dizer, já tínhamos feito tanta coisa com outros chefes e estávamos a puxar pela cabeça o que é que havíamos de fazer. Isto foi em época um bocadinho antes das vindimas, e então pensámos, olha, temos ali imensas uvas, temos ali terra, vamos molhar a terra, vamos enchê-lo de lama, e ele deixou fazer tudo, foi fantástico, ele deixou completamente, entregou-se nas nossas mãos e agarrou nas uvas, e ficou tão gira a foto que acho que foi realmente a fotografia mais atribulada, mais ousada, mas ele realmente olha-se para a cara dele, vê-se logo que ele é bem disposto, é fantástico. A gastronomia portuguesa, a comida e o vinho, são dois elementos que caracterizam os portugueses. Não há um bom português que não goste de estar à mesa com os seus amigos, com a família, com as pessoas de quem gosta, a partilhar momentos saborosos. E a nossa comida e o nosso vinho são tão bons como de qualquer outro país. Eu acho é que durante muitos anos nós não nos soubemos promover, e agora que fomos descobertos pelo mundo, não é? Agora que estamos na moda, que várias regiões portuguesas, várias cidades portuguesas, vários produtos portugueses estão na moda, muito à conta também do turismo, não é? Que também tem havido e vindo para cá. Realmente essa descoberta é que nos evidencia, e temos que aproveitar essa vaga. Temos que aproveitar essa vaga, porque realmente não há país que se possa orgulhar tanto, acho eu, de ter produtos de grande qualidade a um preço muito acessível. Qualquer outro produto ou vinho, vamos falar dos vinhos, se formos a outro país e quisermos um vinho de grande qualidade, às vezes as pessoas, é muito engraçado, falam que os vinhos portugueses bons são caros, e são realmente para nós portugueses, que pagamos às vezes 90 euros, 100 e tal euros, ou até 400 euros, não é? Por um barca velha, por exemplo. Mas a verdade é que, se forem à França, um bom vinho, por exemplo, pode chegar a custar 3.000 euros. E, portanto, eu acho que as pessoas às vezes não têm noção da realidade e da sorte que temos em produzir estes vinhos e ter acesso a estes vinhos. Sendo que, logicamente, também temos vinhos a 5 euros, até a 3,90 euros. Estou a lembrar-me de um que é muito bom. 3,90 euros não é nada, e são vinhos fantásticos, não é? Boa relação qualidade-preço dentro da sua gama, são fantásticos. Portanto, acho muito, muito bom termos essa vantagem em relação a outros países. É que eu trabalho com duas editoras, uma é Zest Books e esta é a Saída de Emergência, e ambas dão-me sempre liberdade de eu escolher tudo o que eu acho que devo escolher. Ou seja, o que eu quero dizer é que este livro não é patrocinado, ninguém pagou para estar aqui, e isto é realmente uma montra em que os produtores surgem sem eu me sentir obrigada a colocá-los. E isso é muito importante, porque é uma questão de isenção, é uma questão de qualidade daquilo que eu penso que quero transmitir melhor. E, portanto, não há dinheiro que pague esta questão. E estou muito grata a ambas assumirem essa responsabilidade e pelo voto de confiança que me dão. Tanto a área da comida como do vinho tiveram uma grande evolução. Na área nós falamos de gastronomia, mas temos que pensar que a gastronomia são os prazeres do estômago e, portanto, envolve a comida e o vinho. Nós é que estamos habituados a falar de gastronomia enquanto comida, o que está errado. De qualquer das formas, a comida
Foi realmente uma área que se desenvolveu muito, muito em conta, muito em parte, peço desculpa, devido às viagens que os cozinheiros, os chefes de cozinha, começaram a fazer pelo mundo fora. Durante anos a fio, a culinária francesa sempre foi o top dos tops. Portanto, a escola culinária a nível mundial sempre foram os franceses, aliás, como acontece um bocadinho no vinho. Mas depois houve outros países que se começaram a desenvolver nesta área, nomeadamente a Espanha, que alcançou em grande estilo a França e que tem alguns dos melhores chefes de cozinha do mundo, não é? Portanto, nós, portugueses, os chefes de cozinha portugueses, que antigamente eram até mal vistos, ser cozinheiro era mau, era uma profissão de terceira categoria, e vê-los crescer foi espetacular, porque o cozinheiro começou a ser uma pessoa mais culta, mais informada, começou a viajar mais e, portanto, começou a adquirir ferramentas que os antigos cozinheiros não tinham. E, portanto, começaram a evoluir nessa área e começaram a aprender técnicas e a estagiar lá fora. E, portanto, foi essa equipa de cozinheiros que foi lá para fora e que veio trazer essas inovações cá para dentro, que fez com que houvesse uma revitalização da cozinha portuguesa. É muito, muito interessante ver esta evolução. Eu tive esse privilégio, também na altura viajei bastante, mas enquanto consumidor e jornalista, e ter visto coisas em França, restaurantes em França, ter ido a restaurantes em Espanha, principalmente os países que eu mais visitei e onde tive mais restaurantes, ver depois que os nossos chefes também conseguiam fazer o mesmo, ou tão bons ou melhor, em alguns casos. Portanto, é realmente muito interessante ver que somos capazes. Eu acho que os portugueses têm um bocadinho aquela noção que não são capazes ou que nem é impossível chegar a um nível superior ou alcançar determinado objetivo. Mas eu sempre achei, nós somos um país fantástico, temos pessoas fantásticas e a maior prova é quando nós vamos lá fora e quando eles vão lá para fora e conseguem distinções, prémios e sobressaem em tantas áreas. Portanto, na cozinha e no vinho acontece o mesmo, não é? E estamos a consegui-lo fazer cá dentro. Relativamente ao vinho, foi mais ou menos a mesma coisa, ou seja, os produtores portugueses, o vinho estava muito conotado com as tabernas, não é? As pessoas iam para a taberna beber o seu copinho e o vinho era considerado um produto que se bebia ao almoço, ao jantar, e não como um produto de luxo, de elite, como hoje em dia é visto. E agora até está-se a desmistificar um bocadinho disso, porque temos os tais vinhos bons e baratos que são acessíveis a toda a gente. Mas na verdade começou a ser visto de outra forma. E todos os enólogos e produtores também começaram-se a informar e a viajar, começaram a ser muito mais elucidados do que era o mundo do vinho a nível mundial. Os enólogos começaram a estudar lá fora, começaram a tirar estágios lá fora, começaram a trazer novas técnicas de viticultura, começaram a trazer equipamentos para as suas adegas. Quer dizer, começou a haver uma renovação geral dos produtores, das adegas, e claro que isso só podia dar origem a vinhos melhores. E os nossos vinhos são fantásticos, são realmente fantásticos, são muito saborosos, são muito frescos, muito gastronómicos, quando bem feitos, logicamente. Aliás, eu acho que é difícil, logicamente, não ando comprar completamente aqueles vinhos, às vezes, que se fazem ainda no fundo do quintal, que ainda há muita gente que faz, muito português que faz, e que às vezes, pronto, podem ser um bocadinho mais desequilibrados. De qualquer forma, é realmente, o nosso vinho é fantástico por tudo aquilo que eu disse. Com 5 euros fazemos a festa e deitamos os foguetes. Qual é o país que consegue fazer o mesmo? Aqui a história da Justa também foi muito engraçada, como por exemplo, enfim, as mulheres ao poder, por ela ser também a única mulher aqui do livro, mas por exemplo, aqui com o Gonçalo Moreno, que é o subchefe dela no restaurante à Justa, em que ela diz que ele é muito vagaroso e ele diz que aprendeu o curso através da telescola. E depois
depois há uma coisa muito engraçada, por exemplo, com o Barca Velha, toda a gente fica com um ar muito sério quando se fala do Barca Velha, porque realmente é o nosso ícone nacional, mas tenho aqui o Sérgio Antunes, que na altura era o escansão do Ajusta, em que diz que este é um vinho muito especial, é do Douro e foi transportado ao longo da costa numa barca velha. Foi uma sorte ter chegado a Lisboa. Portanto, imaginamos uma barcaça por ali afora pela costa a vir com o vinho, e depois a Justa diz que quer dar, o Ajusta é na Calçada da Ajuda, portanto está ali ao lado do Palácio de Belém, e ela diz que quer dar um bocadinho ao Marcelo, mas como eu estou a beber quase tudo, eu acho que não sobra nada para ele. Quando eu desafiei os chefes para fazer este livro, o conceito também incluía valorizar os produtos portugueses, portanto, pedi para eles cozinharem essencialmente com produtos portugueses, para vinhos portugueses. Porquê? Porque exatamente considero que alguns dos nossos produtos são de excelência e que tinham que ser mostrados. Eu queria que este livro fosse uma montra de Portugal. Então, o que é que eu fiz? Assim como escolhi vinhos que são um clássico de cada região, vou dar 2 exemplos. Por exemplo, o Barca Velha tinha que estar presente no Douro, a Bejoeira tinha que estar presente nos vinhos verdes, o Mouchão, por exemplo, tinha que estar presente no Alentejo. São alguns clássicos. Mas depois temos novos projetos dentro todas estas regiões que também são novos e que mostram um bocadinho o que é que se fez mais recentemente, não é? E, portanto, foi muito importante mostrar este retrato português. Portanto, para cada prato, apesar de eu ter dado cerca de 5 vinhos, o chefe escolhia um. E, portanto, neste caso, como disse há pouco, a entrada foi acompanhada com um covela avesso, por exemplo. O segundo prato foi acompanhado com um vinhão do Anselmo Mendes. O primeiro prato com soalheira reserva e a sobremesa com Douro LBV. Mas, logicamente, havia outros vinhos. E, portanto, estão todos em destaque, estão todos aqui. Sendo que, quando estão destacados, todos os vinhos, é também destacada um bocadinho da história de cada produtor. E o que é engraçado nisto é que se há vinhos que têm marcas muito visíveis junto do público, há outras que são pequenas produções, pequenos produtores que muitas vezes até nem chegam na distribuição até Lisboa e que são vinhos muito engraçados, que também fazem parte da nossa história e que se dão a conhecer aqui neste livro. Relativamente aos chefes e à comida, o que eu lhes pedi quando lhes lancei este desafio era que utilizassem produtos portugueses. Logicamente, não obriguei os chefes a utilizar produtos da região, apesar de quase todos eles terem utilizado. Porquê? Porque como lhes calhou em sorteio algumas regiões que são longe, por exemplo, o Lionel Pereira está no Algarve, calhou-lhe a bairrada e, portanto, eu não ia obrigar, por exemplo, ele a ir buscar leitão. E ele fez carabineiro, fez outras coisas mais perto do mar. Pronto. Mas, de qualquer das formas, são produtos portugueses, não é? E de alguma forma, outras pessoas que ficaram com outras regiões terão mostrado produtos que realmente podem ou não fazer parte desta região. Foi um mix. Não quis obrigar ninguém, quis que a veia deles criativa funcionasse em pleno, não lhes quis dizer, por favor, façam só os produtos da região. Houve uma coisa sim que pedi, que foi para não haver muitas repetições, que tentassem fazer de alguma forma produtos diferentes. Então posso dizer que houve 2 repetições por cada produto. Ou algumas que nem sequer tiveram repetições. Estou-me a lembrar, o carabineiro aparece 2 vezes, mas, por exemplo, há produtos como a asa de raia que só aparece uma vez. Portanto, há sim questões que eu tentei que não fossem repetidas para que houvesse também variedade no livro. O que é engraçado neste livro é que cada chefe tem o seu estilo de cozinha
Por exemplo, encontramos na Justa, por exemplo, receitas mais tradicionais, interpretadas à sua maneira, a tradição portuguesa interpretada à maneira dela, mas sempre com uma componente muito tradicional, que é a linha que ela segue e que ela respeita, que ela valoriza. Todos os outros também valorizam tudo aquilo que eu disse, mas fazem muito, às vezes, a sua reinterpretação da tradição, fazendo uma cozinha de autor mais clean, como eu costumo dizer. Eu, quando pensei neste livro, pensei que tinha que fazer uma coisa diferente. E para ser diferente eu ia ter muito trabalho. E foi isso que eu fiz. E foi isso que eu tive, foi muito trabalho. E queria que as pessoas pegassem neste livro e quando fossem dar um presente a alguém, dissessem assim: olha, isto é o meu país, isto é o meu país. São alguns dos melhores chefes, são alguns dos nossos melhores vinhos. Está um bocadinho aqui a história dos produtores portugueses, a história de Portugal, a história dos chefes. Tem tudo um pouco. É um livro que tem o perfil dos chefes, o resumo da sua vida gastronómica, tem a história, uma pequena história dos produtores, tem a história também resumida das regiões, tem as fotonovelas fabulosas, que eu acho que também as pessoas às vezes ainda têm a noção que o português é triste, é um povo triste. Não é nada triste, é super bem disposto. Temos e gostamos de receber as pessoas e gostamos de nos sentar à mesa, não é? E comer e beber bem. Somos alegres, somos hospitaleiros. E é essa imagem que eu quero transmitir. Não é aquela coisa sempre do fado, eu adoro fado, mas não é só tristeza, não é só melancolia, é alegria, é humor. É isso que eu quero que as pessoas vejam neste livro. É um trabalho sério, muito sério, e muito forte, mas sem dúvida com um excelente sentido de humor. E assim continuamos o livro. Por exemplo, aqui está, por exemplo, se na primeira fotografia o João Rodrigues está com um choco, houve outras situações em que, à medida que o tempo ia passando e conforme os lugares que nós íamos visitando, brincávamos com os chefes e dizíamos: olha, era giro, era tirarmos uma fotografia aqui ou ali. E se, por exemplo, com o João Rodrigues no hotel não havia grande sítio para onde eu pudesse escolher, por exemplo, aqui no Land Vineyards, que é um hotel no meio do Alentejo, foi interessante pegar no Miguel Lafan e levá-lo para a vinha e deitá-lo na vinha e tê-lo coberto de folhas. Por acaso não foi essa que ficou, mas todos eles que tiveram assim algumas fotografias mais ousadas, pronto, tiveram que sofrer um bocadinho mais do que os outros. Bem, a distribuição dos vinhos foi a verdadeira aventura. Eu disse no lançamento, e realmente é verdade, que se eu quiser ser fiel de armazém como uma nova profissão, sei lá, para escapar à crise, eu acho que posso perfeitamente, porque até tenho alguns músculos criados desde então. É assim, 265 vinhos é muito vinho, sendo que eu tive que multiplicar por 4, portanto estamos a falar de 1060 vinhos. É assim, eles foram distribuídos aos chefes da seguinte forma: 2 desses vinhos, portanto eu pedi a cada produtor que me desse 4 vinhos, 4 garrafas de cada vinho, sendo que a logística era 2 garrafas para o chefe, para ele provar com alguns pratos que ia fazendo, e depois outro para a sessão fotográfica no restaurante. Outro para eu provar, logicamente, quando às vezes não conseguia ter prova feita com alguns dos chefes, e também para eu própria tirar as minhas conclusões individuais, e outra garrafa para o Jorge Simão, que é o fotógrafo, e que também, quer dizer, não íamos provar antes o vinho, ou depois dava-lhe a garrafa, não dava certo, portanto ele tinha que ter também outra garrafa para fotografar. Portanto, foi muito vinho, eu tinha que receber os vinhos todos, depois tinha 4 caixas à frente, e tinha 3 caixas à frente, e tinha que dividir por esta gente toda, e depois enviar os vinhos no final, 265 vinhos que realmente foram escolhidos. Agora imaginem, o armazém ficou um mar de vinho. Imprevistos, claro que nos aconteceram imprevistos. Uma vez esqueci-me de uns copos
que necessitava para uma sessão fotográfica e andei feita doida, isto no Porto, à procura de copos para substituir aqueles, tinham que ser da Shot, que realmente apoia o nosso livro, e eu pensei, oh meu Deus, tenho que descobrir copos porque esqueci-me daqueles especificamente. Ou então o Jorge Simão, que às vezes também se esquecia da cartolina preta que colocávamos muitas vezes por baixo dos pratos para fotografar. Portanto, realmente 1060 vinhos, receber 1060 vinhos, claro que não foram todos ao mesmo tempo, senão eu teria sido afogada em garrafas, mas realmente foi um caso sério. Ia recebendo as garrafas, ia colocando, houve algumas trocas, houve 2 ou 3 garrafas que desapareceram, tive que voltar a pedir porque faltavam às vezes garrafas, era tanta garrafa que realmente foi uma novela, foi uma fotonovela, E pronto. Está feito. Já está ou não?